Numa manhã ensolarada de dezembro, a família Silva parte de São Paulo rumo a Porto Seguro. Eram as tão aguardadas férias de fim de ano e o clima dentro do carro era de animação. No volante estava Roberto, pai da família, um homem experiente e sempre preparado para qualquer contratempo na estrada. Ao lado, sua esposa Carla, tentando entreter os filhos no banco de trás. Lucas, de 12 anos, e Isabela, de 8. O primeiro dia de viagem transcorreu tranquilo, até que o GPS indicou uma rota alternativa para evitar um engarrafamento. Era uma estrada de terra que passava por uma área rural quase deserta. Roberto hesitou, mas, já cansado da longa jornada, decidiu seguir a sugestão. Ele acreditava que ganharia tempo e que logo estariam de volta ao asfalto. Ao entrar na estrada de terra, o cenário mudou completamente. O sol parecia mais opaco e as árvores densas formavam um túnel natural, bloqueando quase toda a luz. A família ficou em silêncio, envolvida pela estranha sensação de isolamento. O silêncio foi interrompido por uma pancada seca. Um dos pneus havia estourado. Roberto estacionou o carro no acostamento, enquanto Carla tentava manter as crianças calmas. A estrada deserta aumentava a sensação de vulnerabilidade e um calafrio percorria a espinha de Roberto. Ele saiu do carro, respirou fundo e começou a trocar o pneu rapidamente. Não poderia se dar ao luxo de perder tempo ali. Enquanto terminava de trocar o pneu, ele notou um carro preto ao longe, vindo lentamente na direção deles. Tentando disfarçar a tensão, Roberto continuou seu trabalho, mas, à medida que o veículo se aproximava, ele notou que os ocupantes o observavam de forma intensa e calculista. Aquele não era o olhar de alguém oferecendo ajuda, era algo mais sombrio. Carla também percebeu e apertou o botão para travar as portas do carro. Roberto terminou de trocar o pneu e voltou rapidamente para o banco do motorista, partindo antes que o carro preto se aproximasse demais. Ao ganhar velocidade na estrada, ele espiou pelo retrovisor e viu que o carro os seguia. Roberto tentou se convencer de que talvez fosse apenas coincidência, mas o instinto lhe disse que algo estava muito errado. Ao acelerar, notou que o carro preto também aumentava a velocidade, mantendo-se sempre a uma distância ameaçadora. Ele tentou manter a calma para não assustar a família, mas Carla percebeu seu nervosismo e disse em voz baixa: "Você acha que eles estão nos seguindo?" Roberto apenas balançou o rosto, indicando que sim, com os olhos fixos na estrada. De repente, o carro preto acelerou ainda mais, emparelhando-se com o veículo deles. O homem do lado do passageiro, com um rosto marcado por cicatrizes, fez um gesto ameaçador, exibindo algo que parecia uma arma. Sem pensar duas vezes, Roberto acelerou, tentando fugir daquele possível ataque. As crianças começaram a chorar e Carla tentava acalmá-las enquanto sua própria respiração se tornava ofegante. A estrada era estreita, com curvas acentuadas e pouca visibilidade, tornando a fuga ainda mais difícil. O carro preto os perseguia com ferocidade, como um predador que pressiona a presa. Em uma manobra desesperada, Roberto entrou em uma pequena estrada de terra que saiu da principal, na esperança de despistar os perseguidores. A estrada alternativa levou a uma área ainda mais isolada e coberta por uma floresta densa. Sem sinal de telefone, eles estavam completamente à mercê do desconhecido. A tensão dentro do carro era palpável, e Roberto sabia que precisava manter a calma para pensar em uma saída. Finalmente, após minutos que pareciam horas, o carro preto desapareceu de vista. A família suspirou aliviada, mas ainda estava distante de qualquer ajuda. Ao encontrar uma pequena clareira, Roberto decidiu parar o carro para respirar e tentar entender o que fazer em seguida. No entanto, ao descer do carro, ele ouviu o barulho de passos vindos da mata. Movimentos rápidos e silenciosos em torno do local.
Roberto pediu a Carla para trancar as portas novamente e pegou uma ferramenta no porta-malas para se defender. Ele viu que os bandidos não tinham desistido. O tempo parecia se arrastar e a sensação de perigo iminente se intensificava a cada segundo. Um dos homens finalmente emergiu das sombras da mata com um sorriso frio no rosto. Roberto deu um passo para trás, tentando manter a calma, enquanto pensava em uma maneira de proteger sua família. "Você está no lugar errado e na hora errada", disse o homem, enquanto outros dois saíram da mata, cercando o carro. Carla observava pela janela, aterrorizada, enquanto as crianças se abraçavam no banco de trás. Roberto sabia que precisava ganhar tempo. "Escutem, não queremos problemas. Só estamos viajando para as férias", ele disse, tentando soar firme. Mas os bandidos riram, como se estivessem se divertindo com o pavor da família. O líder dos bandidos aproximou-se ainda mais, mas nesse momento, um som distante de motores ressoou na estrada. Os faróis de um veículo grande surgiu do outro lado da estrada, iluminando a clareira. Era um caminhão de transporte. Os bandidos, surpresos, recuaram por um momento, dando a chance que Roberto precisava. Sem hesitar, ele pulou de volta para o carro, deu a partida e arrancou. O caminhão parou ao ver o carro em disparada, mas Roberto aproveitou a distração dos bandidos e acelerou pela estrada estreita, dirigindo o mais rápido possível para colocar distância entre eles e os perseguidores. Por longos minutos, Roberto manteve a velocidade, até que finalmente avistou uma pequena vila. Lá, encontrou uma delegacia de polícia local e relatou o ocorrido. A família estava abalada, mas aliviada por ter escapado ilesa. Aquela noite foi longa e ninguém conseguiu dormir direito. Os olhares assustados das crianças, a tensão de Carla e o cansaço de Roberto ainda pairavam, mas agora estavam seguros. A lembrança daquela época permaneceu viva, um lembrete sombrio dos perigos que se escondem nas sombras das estradas, mesmo nas viagens de férias. A viagem de férias, agora com um novo significado, continua na manhã seguinte. Embora abalada, a família Silva acalmou-se para o destino, mais unida e ciente de que o verdadeiro valor das férias não é apenas no destino, mas na segurança de estarem juntos. Era uma sexta-feira ensolarada em São Paulo, e Lucas e Marina, ansiosos por uma escapada da rotina, estavam prontos para pegar a estrada rumo a Ubatuba. No banco de trás, o fiel labrador Bob parecia compartilhar da empolgação, com o rabo abanando e o focinho encostado no vidro. O plano era simples: sair cedo, aproveitar o fim de semana na praia e fugir do caos da cidade. A viagem começou tranquila, com o sol baixo no horizonte e o cheiro de asfalto aquecido preenchendo o ar. Mas, conforme se afastavam da capital e adentravam uma estrada mais isolada e sinuosa, uma sensação de desconforto começou a se instalar. Na metade do caminho, Lucas decidiu parar em um posto de gasolina na estrada. Era um desses postos abandonados, sem movimento, apenas uma luz piscando e o vento assobiando nas janelas quebradas do pequeno mercado fechado. Enquanto ele enchia o tanque, Marina foi até o banheiro improvisado atrás do posto, levando Bob junto para um pequeno passeio. Foi aí que ela notou algo estranho. Um carro vermelho, parado mais adiante na estrada, com os vidros escuros, permanecia desligado, mas parecia observá-los. Bob soltou um latido baixo, um som mais alerta do que feliz. Marina chamou Lucas e, sem dizer uma palavra, apontou para o carro. Ambos perceberam que, do lado do motorista, havia um homem de óculos escuros, parado, com o olhar fixo na direção deles. Lucas sentiu um arrepio na espinha, mas, querendo evitar um confronto, apenas incentivou Marina a voltar para o carro. Eles saíram em silêncio e Bob continuou inquieto,
olhando para trás com os pelos eriçados. Por alguns minutos, o carro vermelho permaneceu fora de vista. Mas, logo após uma curva mais fechada, Lucas notou os faróis surgindo ao longe. O carro vermelho estava acelerando e se aproximando cada vez mais. Lucas tentou manter a calma, mas a tensão era evidente. A estrada começava a ficar mais escura e as árvores ao redor se fechavam ao redor deles, formando uma sombra densa. Marina, segurando a mão de Lucas, sussurrava para ele acelerar, mas o carro vermelho mantinha o ritmo, colado no para-choque traseiro. Foi quando uma pancada forte balançou o carro, fazendo Lucas segurar o volante com todas as forças. "Eles estão tentando nos fazer parar", ele murmurou com a voz trêmula. O som de metal e pneus queimando era sufocante. Bob, de olhos arregalados, começou a latir desesperadamente. Marina segurou o cachorro enquanto olhava para trás, vendo que os bandidos no carro vermelho estavam armados. Um dos passageiros do carro abriu a janela, apontando o que parecia ser um revólver na direção deles. Lucas acelerou com tudo, tentando ganhar alguma distância. Eles sabiam que precisavam sair daquela estrada, mas as curvas sinuosas e a ausência de qualquer sinal de socorro tornavam a situação ainda mais assustadora. Eles seguiram por vários quilômetros, até finalmente verem uma placa indicando uma estrada alternativa. Viraram bruscamente, entrando em um caminho de terra, cheio de buracos e pedras. O carro vermelho hesitou por um momento, mas logo retornou à perseguição. O medo aumentou, mas Lucas percebeu que o terreno acidentado poderia ser sua vantagem. Ele seguiu pelo caminho, desviando dos obstáculos, até chegar a uma parte da estrada cercada por árvores altas. Lucas desligou o carro em uma pequena clareira que eles encontraram no meio daquelas árvores e eles ficaram em silêncio. Apenas o som das respirações ofegantes quebrava o silêncio da noite. O carro vermelho chegou perto, mas, sem ver o veículo deles, os perseguidores passaram reto pela estrada. Lucas e Marina suspiraram aliviados, mas sabiam que estavam longe de estar seguros. Esperaram alguns minutos antes de voltar à estrada. A sensação de perigo os acompanhou até quase a chegada em Ubatuba. Quando finalmente viram as luzes da cidade, os dois sentiram o peso da tensão desaparecer. O alívio foi imediato, mas o medo daquela perseguição ficaria gravado para sempre em suas memórias. E Bob, ainda inquieto, continuava observando pela janela, como se soubesse que, por pouco, havia escapado de um destino sombrio naquela estrada.